Homem-Aranha Sem Volta para Casa e Venom Tempo de Carnificina estão chegando aí, e com eles a notícia. A Sony vai reunir o seu universo com Venom e outros vilões com Homem-Aranha e assim formar um sexteto sinistro para fazer um futuro filme. Mas que Homem-Aranha vai ficar no Sonyverso? E isso pode trazer de volta o Andrew Garfield e trazer uma nova sequência de O Espetacular Homem-Aranha. Quer saber com detalhes? Então fica aí! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e saiu a notícia de que a Marvel e a Sony vão se conectar. Então o Homem-Aranha vai se conectar com Venom a partir do filme Venom Tempo de Carnificina. E a partir daí pode rolar um filme do Sexteto Sinistro, com todos aqueles vilões que estarão em Spider-Man No Way Home. Mas e a Marvel, como é que fica? A Marvel vai aceitar isso? A Marvel tem uma linha de raciocínio completamente diferente da Sony, e a Marvel vai utilizar agora o multiverso, nesses três filmes que é Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Homem-Formiga Quantumania. Então eles vão utilizar o multiverso nesses três filmes, e aí eles podem ousar trazer personagens de outros estúdios, fazer parcerias. Mas e depois que esses três filmes acabarem, como é que fica? A Marvel vai seguir em frente, a Marvel vai seguir o seu universo, com seus personagens, e eu duvido que eles vão utilizar personagens da Sony, tirando o Homem-Aranha, é claro. Então, tirando esse filme do Homem-Aranha, não fecha a Marvel ficar com os personagens da Sony, tipo Venom, por exemplo. Porque a Marvel tem planos e a Sony tem outros planos, são planos diferentes, de estúdios completamente diferentes. No máximo, o Tom Holland. O que a Marvel realmente quer é o Homem-Aranha do Tom Holland. Os outros criados pela Sony, como por exemplo o filme do Sexteto Sinistro, são projetos da Sony, é uma mentalidade da Sony e não da Marvel. Lembrando que já tem há muitos anos essa ideia da Sony de pegar e fazer um filme do Sexteto Sinistro e depois conectar com o Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, no que seria o terceiro filme, né, o Espetacular Homem-Aranha 3. A Sony, na época em que o Espetacular Homem-Aranha foi cancelado, ela ficou meio perdida, e coube a Marvel trazer e arrumar esse Homem-Aranha e dar um rumo até pra Sony. E sinceramente, com a grana que a Marvel ganha em bilheteria e a Sony como parceria, não é muito vantagem tirar o Homem-Aranha do Tom Holland e levar exclusivamente pra Sony. E o contrato do Tom Holland acaba agora, e a Marvel quer desenvolver melhor esse personagem, mas não quer desenvolver, por exemplo, conexão com o Sexteto Sinistro futuramente, coisas do tipo. Ela quer pegar o Tom Holland e desenvolver dentro do seu universo, dentro da sua mentalidade. Isso pode gerar uma briga entre a Marvel e a Sony, mas calma, porque tem um plano B, e isso pode contentar tanto uma quanto a outra. E assim a Sony continuaria lucrando com o Homem-Aranha do Tom Holland, porque a Marvel é outro papo, né? E ao mesmo tempo teria a sua versão do Homem-Aranha lá no Sonyverso, e aí não perderia o dinheiro das bilheterias da Marvel, por exemplo. E é simples, usa outra versão do Homem-Aranha. O grande hype de Spider-Man No Way Home vai ser o grande termômetro para isso. Não é por acaso que Tobey Maguire e Andrew Garfield estão voltando, viu? Sempre tem alguma coisa a mais, sempre tem um pensamento mais adiante. Eles não iam criar um hype tão gigantesco, fazer tudo crescer dessa forma, para depois simplesmente descartar e continuar com só um personagem, um mais do mesmo. Isso cairia demais, isso precisa ter mais sequências, precisa ter mais coisas. E inclusive mais desenvolvimento. Seria um grande teste para a Sony, porque nesse caso, o Andrew Garfield é o grande queridinho atualmente entre os fãs do Homem-Aranha. Então por que não aproveitar esse hype? E o ator, apesar de ter, acho que 36 anos, alguma coisa do tipo, ele ainda tem uma aparência bem jovem, então ele passa por uma aparência tranquilamente de 20 e poucos anos, seria um Homem-Aranha mais velho do que o Tom Holland. A Sony surfaria total nesse hype aí de Homem-Aranha Sem Volta para Casa e formaria o seu universo completo com o Homem-Aranha e seus vilões. Não só os vilões, porque fica faltando alguma coisa, né? Então quem é que falta? Falta o Homem-Aranha, óbvio. Então essa é a grande oportunidade. E a Marvel segue com Tom Holland para ficar lá à sombra do Tony Stark ainda. E aí depois do Sexteto Sinistro, pode rolar uma versão repaginada do Espetacular Homem-Aranha com Andrew Garfield. Um novo roteiro, novo diretor e novas ideias melhoradas, porque aí seguiria o cronograma que a Sony tinha antes do filme ser cancelado, que era criar um filme do Sexteto Sinistro e no próximo filme, que seria o Espetacular Homem-Aranha 3, fazer um confronto entre o Homem-Aranha e o Sexteto Sinistro. Tem uma diferença básica aí que o pessoal pode confundir. Ah, duas versões do Homem-Aranha ao mesmo tempo, sabe? Tem um filme do Homem-Aranha, tem um filme de outro Homem-Aranha, a gente não sabe quem é quem. Calma, isso é muito fácil de resolver.
E tem uma ideia que fecha certinho aí. Não teria problema nenhum de ter confusão entre os dois. Por quê? Porque o Homem-Aranha do Tom Holland continuaria sendo Homem-Aranha. E seria, sei lá, Homem-Aranha em casa de novo, Homem-Aranha casa. Sempre tem, né? Homem-Aranha casa disso, casa daquilo, voltando a casa, saindo de casa, sem casa, sei lá. E já a versão do Homem-Aranha do Andrew Garfield é simples. É só chamar de O Espetacular Homem-Aranha. Aí no caso seria o Espetacular Homem-Aranha 3. Se for o caso Espetacular Homem-Aranha 4, o futuro a gente não sabe. Vai saber. Quem é que imaginava anos atrás que teria um encontro entre os 3 Homens-Aranha? Ninguém imaginava. Então por que isso não pode acontecer futuramente no universo da Sony? Agora é o grande momento deles reativarem o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Então o título diferencia completamente as duas versões do Homem-Aranha e nos dá oportunidade de ver versões diferentes. Isso seria muito legal. Para quem não gosta do Homem-Aranha do Tom Holland, tem o Homem-Aranha do Andrew Garfield e vice-versa. Quem gosta dos dois, aproveita mais ainda. Mas vamos aguardar e esperar que isso aconteça realmente, né? Então tá, pessoal, até mais!